Ele usava farda, botas engraxadas e a insígnia do exército estampada no peito. Estava de folga, voltando de uma reunião reservada em Brasília, quando decidiu parar numa lanchonete na Asa Norte. Ainda mastigava o último pedaço de pão de queijo quando a abordagem começou. Sem aviso, sem saudação. Apenas uma voz ríspida atrás dele. Documento agora. O sargento Marcelo Nunes virou-se confuso. Tinha 34 anos, 1,85 de altura e a pele retinta. Era óbvio que estava fardado, que era militar. Mas o homem à sua frente, um agente da ABIN à paisana, parecia não se importar. Isso pode ser fantasia. Mostre o crachá oficial, disse, com a mão próxima à cintura, onde carregava a pistola. Marcelo tentou manter a calma. Explicou sua identidade, sua patente, mostrou o distintivo do exército. O agente recusou. Disse que não estava convencido, que já tinha visto o bandido disfarçado de tudo, e o mandou encostar na parede da lanchonete. A cena chamou atenção. Clientes filmaram. Um garoto de 12 anos perguntou à mãe por que aquele policial estava prendendo um soldado. Ela não soube responder. Marcelo foi algemado. Seu celular caiu no chão. Um estalo, tela quebrada, dignidade estilhaçada. Só foi liberado 40 minutos depois, quando uma viatura da PM confirmou sua identidade. O agente da ABIN não pediu desculpas. Disse apenas: melhor prevenir do que remediar. Não sabia que havia câmeras. Não sabia que Marcelo tinha contatos no judiciário. Não sabia que, 3 meses depois, um processo por abuso de autoridade e injúria racial custaria 10 milhões de reais à União e seu próprio cargo. O julgamento foi transmitido ao vivo. O vídeo da abordagem viralizou. A sentença foi clara. Não se trata de engano. Trata-se de racismo institucional com roupagem técnica. Marcelo não pediu vingança. Pediu justiça e conseguiu. Mas a pergunta que ficou na boca de todos naquele tribunal foi: e se ele não estivesse fardado? E se fosse só mais um homem negro na fila da padaria? A história completa é revoltante. E você precisa ouvir até o fim. Inscreva-se agora no canal. O próximo capítulo vai te deixar sem palavras. Brasília, manhã de segunda-feira. A esplanada dos ministérios fervia sob o céu seco e claro do início de abril. O sargento Marcelo Nunes deixava o quartel-general do Exército, ainda com o pensamento nos relatórios confidenciais que havia analisado mais cedo. Missão concluída, uniforme impecável, cap alinhado. Era só mais um dia de rotina, até que parou na lanchonete da quadra 704 Norte, por volta das 10h45, para tomar um café rápido antes de seguir para casa. Escolheu uma mesa nos fundos, perto da janela. Pediu pão de queijo, um pingado e sentou com o celular na mão. Respondia uma mensagem da esposa quando sentiu uma presença à sua esquerda. Sem farda, sem identificação visível, um homem branco, de barba bem feita, camisa social e calça jeans escura, estava de pé, encarando-o com firmeza. Identificação. Marcelo olhou para cima, estranhando o tom. Pensou se era um assalto, mas a postura era diferente. Rígida. A mão do homem repousava sutilmente próxima ao coldre. Sou sargento do exército. Está tudo bem? Respondeu tranquilo. Isso eu vejo. Mas preciso do seu crachá de oficial. Agora. Marcelo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Estou com a identificação militar, senhor. Documento oficial, emitido pelas Forças Armadas. Isso pode ser falso. Já vi bandido disfarçado de padre, imagina de militar. Mostre o crachá funcional. Ou você está cometendo crime de falsidade ideológica. Marcelo sentiu o estômago revirar. Levantou-se devagar, com as mãos à vista, tirou do bolso o documento de identificação militar e entregou. O homem sequer olhou direito. Isso aqui não prova nada. Encoste ali na parede, de frente, vou checar com a central. Central de onde? Perguntou Marcelo. ABIN, disse o homem finalmente. A Agência Brasileira de Inteligência. Marcelo entendeu que aquilo era mais do que um equívoco. Era prepotência. Era desconfiança. Era, acima de tudo,
Um tipo específico de suspeita que não se explica por lógica ou protocolo. Era sobre a cor da sua pele, o lugar onde estava, a forma como foi percebido, ou melhor, reduzido, naquele instante. Posso ligar para meu comandante. Ele confirma quem eu sou, insistiu Marcelo, tentando manter a compostura. Não, você não vai fazer ligação nenhuma. E puxou as algemas do cinto. As pessoas dentro da lanchonete começaram a olhar. Uma atendente saiu de trás do balcão. Moço, ele vem aqui sempre. É do exército, não tá acontecendo nada, né? O agente sequer respondeu. Mandou que ela se afastasse. Outro cliente começou a filmar com o celular. Marcelo, agora com os pulsos presos às costas, foi colocado de pé contra a parede externa do local. Alvo sob custódia para verificação, falou o agente em um rádio preso no cinto, sem se identificar em voz alta. Não apresentou nenhuma documentação. Não leu direitos. Não deu justificativa. Apenas tratou Marcelo como um suspeito. E ali ficou o sargento. Um homem negro, de uniforme oficial, humilhado diante de dezenas de testemunhas, como se estivesse prestes a cometer um atentado. 20 minutos se passaram. 2 viaturas da PM chegaram. Um dos policiais reconheceu Marcelo de imediato. Mas o que é isso, sargento? O senhor tá detido por quê? Marcelo, com o rosto em brasa, respondeu. Também gostaria de saber. O agente da ABIN manteve-se em silêncio por alguns segundos, antes de começar a explicar o que chamava de medida preventiva. Disse que recebeu uma denúncia anônima de que alguém com roupas militares estaria agindo de forma suspeita no comércio local, que não podia correr o risco de ignorar, e que Marcelo se encaixava no perfil. Perfil de quê? Questionou o policial da PM. Do relato. Homem alto, negro, fardado. Isso é todo o exército, parceiro. O senhor tem certeza que agiu corretamente? O agente hesitou. A autoridade, antes tão sólida, começava a ruir. Com a identidade confirmada, Marcelo foi finalmente libertado. As algemas retiradas sem pressa. Os pulsos marcados. Os olhos dos clientes, da atendente, das pessoas que passavam na rua, fixos nele. Nenhum pedido de desculpas. Você pode seguir, sargento, disse o agente já se afastando. Marcelo respondeu sem elevar a voz. Não, isso não vai ficar assim. Foi embora em silêncio. Mas seu coração gritava. No mesmo dia, procurou um advogado militar e formalizou uma denúncia por abuso de autoridade, constrangimento ilegal e injúria racial. Anexou os vídeos feitos por testemunhas, fotos das marcas das algemas, cópia da sua identificação militar e o número da viatura da ABIN, anotado por um dos PMs que acompanhou a cena. Em menos de 48 horas, a história já circulava nos bastidores do Exército e de parte da imprensa. O Comando Militar do Planalto foi acionado. A Controladoria Geral da União recebeu o caso com urgência. E o nome do agente envolvido, Leandro Vasques, 42 anos, lotado há 15 anos na ABIN, veio à tona por meio de uma apuração independente. 3 semanas depois, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal convocou audiência pública sobre casos de racismo institucional envolvendo forças de segurança. Marcelo foi convidado. Aceitou. Sentou-se diante de câmeras e microfones. Contou a história com precisão militar, sem exageros, sem dramatização, apenas os fatos como ocorreram. No final, um senador perguntou: Sargento, o que o senhor sentiu naquele momento? Ele respondeu: Me senti desumanizado, como se todo o meu histórico, minha farda, minha função, minha dignidade, não significassem nada, como se o único dado que importasse fosse a cor da minha pele. O silêncio no plenário foi sepulcral. 2 meses depois, a União foi condenada a pagar 10 milhões de roles por danos morais e materiais. O juiz federal responsável pela decisão escreveu na sentença: o agente da ABIN extrapolou todos os limites razoáveis da suspeição. A abordagem foi motivada por uma leitura enviesada e discriminatória, ainda que revestida de linguagem técnica. Não se trata de zelo, mas de preconceito. E preconceito, quando parte do Estado,
tem preço alto. A imprensa cobriu o julgamento. A decisão viralizou nas redes. Marcelo, no entanto, seguiu discreto. Não aceitou convites para entrevistas, não quis aparecer em programas de televisão. Em casa, com a esposa e os 2 filhos, tentou retomar a rotina. Mas algo havia mudado. Não apenas nele. Em toda a corporação. Recebeu mensagens de colegas militares, de soldados a coronéis. Muitos relatavam situações parecidas, embora menos visíveis, menos escandalosas. Outros o agradeciam por ter tido coragem de enfrentar a máquina. Mas houve também os que o criticaram. Você expôs a instituição. Deu munição para os inimigos. Era só deixar pra lá. Marcelo ouviu tudo. E respondeu apenas uma vez em uma reunião fechada no quartel. Não fui eu que expus nada. Eu fui exposto. Eu fui algemado, desacreditado e humilhado por ser quem sou. E fiz o que todo cidadão tem direito de fazer: exigir justiça. Na sala ninguém respondeu. Mas os olhares disseram tudo. O caso virou símbolo. Não porque Marcelo quis, mas porque era inevitável. Ele não queria holofotes. Queria respeito. E estava disposto a lutar por ele. Até o fim. O caso ganhou as ruas antes de Marcelo sequer perceber. Era uma quinta-feira quando ele saiu do quartel e encontrou um grupo de jovens ativistas esperando por ele do lado de fora. Vestiam camisetas com os dizeres "fardado e humilhado". Seguravam cartazes com seu rosto e a frase "se ele fosse branco teria sido detido". Nenhum deles pediu selfie. Nenhum forçou aproximação. Só estavam lá, em silêncio, em respeito. Marcelo agradeceu com um aceno discreto. Não se via como mártir, mas também não podia negar o impacto. Na mesma semana, foi chamado a prestar esclarecimentos no Ministério da Defesa. A sala era pequena, abafada. 3 representantes da pasta, todos brancos, o receberam com formalidade exagerada. Queremos entender melhor o que aconteceu, sargento. Ele explicou tudo de novo. Cada detalhe. O tom do agente, a recusa em aceitar a identificação militar, as algemas, o olhar das pessoas na rua. E o senhor acredita que isso foi motivado pela cor da sua pele? Marcelo respirou fundo antes de responder. Acredito que se eu fosse branco, o agente teria lido minha identificação antes de me prender. E provavelmente teria me chamado de senhor, em vez de me encostar na parede como se eu fosse um criminoso. Silêncio. Um dos oficiais anotou algo num caderno fechado. Outro olhava o relógio com impaciência. Entendemos, sargento. Agradecemos sua colaboração. Entraremos em contato. Ao sair do prédio, Marcelo não sentiu alívio. Sentiu um vazio estranho, como se sua dor tivesse sido escutada, mas não acolhida. Como se fosse um protocolo a cumprir. Nada mais. No dia seguinte, seu advogado ligou. A AGU propôs um acordo. 3 milhões, sem reconhecimento de culpa. Marcelo recusou. Eu não quero dinheiro em silêncio. Quero verdade documentada. Quero o que aconteceu escrito numa sentença. Quero que isso apareça em relatórios, que seja lembrado, que gere mudança. O advogado hesitou. Isso vai alongar muito o processo. Vai te expor. Eu já fui exposto, respondeu Marcelo. As semanas seguintes foram intensas. O caso foi parar em grupos de WhatsApp de militares, civis, políticos. Algumas mensagens tentavam desqualificá-lo. Outras duvidavam da versão dele. Ah, mas será que ele não respondeu com arrogância? Será que não tinha mesmo algo errado naquela abordagem? Marcelo leu todas. Não por masoquismo, mas para entender o que estava enfrentando. O problema não era apenas o agente Leandro Vasques. Era o sistema que permitia esse tipo de abuso sem punição, que via excessos como mal-entendidos e vítimas como exageradas. Foi então que recebeu uma carta anônima, escrito à mão, papel amarelado, envelope sem remetente. A letra era firme, quase militar. Sargento Marcelo, me chamo Cláudio, sou ex-oficial da Marinha. Em 1997 passei por algo parecido. Estava com minha filha no shopping, de folga, quando um segurança me seguiu até o estacionamento e chamou a polícia. Alegou que eu parecia suspeito. Fui revistado na frente dela, na frente de todo mundo.
Nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. Nunca denunciei. Nunca souberam. Mas hoje, ao ver sua história, me senti visto. Obrigado. Marcelo leu aquela carta 4 vezes. Guardou numa pasta transparente, ao lado das provas do processo. Não conhecia Cláudio. Mas a história dele era parecida demais com tantas outras que estavam sendo contadas nos comentários de redes sociais, nos bastidores de reuniões fechadas, em conversas sussurradas entre militares negros que aprenderam a nunca abaixar a cabeça, mas também a nunca chamar atenção demais. Na audiência preliminar, a defesa do agente da ABIN tentou desqualificar as imagens gravadas pelos celulares. Alegaram ausência de contexto e interpretação emocional dos espectadores. O juiz interrompeu a fala. As imagens mostram um homem fardado sendo algemado sem resistência. Isso é um fato. O resto, discutiremos com base em provas. Do outro lado da sala, Leandro Vasques não demonstrava arrependimento. Parecia mais incomodado com o processo em si do que com o que havia causado. Durante o depoimento afirmou: agir por precaução. A denúncia era de alguém com trajes militares e comportamento suspeito. A cor da pele não foi relevante. Marcelo o olhou nos olhos pela primeira vez desde o dia da abordagem. Não disse nada. Apenas encarou. Como quem olha não para intimidar, mas para expor. Como quem diz, sem palavras, você sabe que está mentindo. Dias depois, veio o laudo psicológico. Marcelo apresentava sintomas leves de estresse pós-traumático. Dificuldade para dormir, hipervigilância, sensação de humilhação recorrente. O laudo foi anexado ao processo. A defesa do agente tentou desqualificar. Fragilidade emocional não é responsabilidade do Estado. A promotoria respondeu com firmeza. É sim, quando o próprio Estado causa o trauma. No meio disso tudo, Marcelo passou a receber convites para palestrar em eventos sobre justiça militar e direitos humanos. Recusou quase todos. Só aceitou um, numa escola pública no Recanto das Emas, periferia de Brasília. Lá, diante de 40 adolescentes negros e pardos, tirou o cap, mostrou a marca das algemas ainda visível nos punhos e disse: não importa o quanto você se esforce, não importa o quão longe chegue, sempre vai ter alguém que vai te olhar e te reduzir a um suspeito. Mas isso não significa que você deve se calar. A sua dignidade não é negociável. Foi ovacionado. Uma professora veio até ele com os olhos marejados. Meu filho viu a reportagem sobre o senhor. É a primeira vez que ele disse que quer servir ao exército, porque viu alguém que parece com ele sendo forte de verdade. Marcelo sorriu. Mas por dentro, sentia uma responsabilidade pesada. Ele não escolheu esse papel, mas ele sabia o que fazer com ele. No final de julho, o Ministério Público concluiu que havia sim elementos suficientes para configurar injúria racial, abuso de autoridade e violação de direitos humanos. O caso foi encaminhado à Corregedoria da ABIN. Leandro Vasques foi afastado das funções operacionais. Internamente, dizia-se que ele seria colocado em função administrativa até a poeira baixar. Mas Marcelo sabia que não era poeira. Era sujeira varrida há décadas. Ele não queria vingança, queria transparência. E, se possível, um novo protocolo de abordagem entre agências. Sugeriu, inclusive, um curso obrigatório de antirracismo para todos os agentes da ABIN. A sugestão foi engavetada, mas chegou à imprensa. E isso foi suficiente para reacender o debate. No final daquele mês, uma nova audiência foi marcada. O juiz determinou que o agente deveria pedir desculpas públicas ao sargento Marcelo e que a sentença seria lida na íntegra, em audiência gravada. Marcelo chegou de farda. Não por vaidade, mas porque queria mostrar que continuava firme, que o uniforme que foi motivo de desconfiança era, também, o símbolo da sua luta. Quando Leandro Vasques, de terno e gravata, levantou-se para ler o pedido de desculpas, sua voz vacilou. Peço desculpas ao sargento Marcelo Nunes pela abordagem precipitada, pela conduta inadequada e pelas consequências emocionais causadas. Reconheço que agi de forma desproporcional, sem considerar adequadamente o contexto.
Marcelo não respondeu. Apenas assentiu. Para ele, aquelas palavras tinham pouco valor diante do que viveu, mas era um registro, e o registro importava. Após a audiência, saiu pela porta lateral. Olhou o céu de Brasília, azul e firme como sempre. Inspirou fundo. Sabia que o processo ainda não tinha acabado, mas parte da justiça já tinha sido feita. E dessa vez, não em silêncio. Nos meses que se seguiram à audiência, a história de Marcelo se tornou um divisor de águas nos bastidores das Forças Armadas e nos corredores da administração pública. Não havia quem não soubesse do caso. Alguns evitavam falar, temendo represálias. Outros sussurravam em apoio. Mas havia também os que se sentiam desafiados por sua coragem. A ABIN, pressionada por entidades de direitos humanos e por parlamentares da oposição, foi obrigada a abrir um procedimento disciplinar interno, não apenas contra Leandro Vasques, mas sobre os protocolos de atuação em abordagens civis. Pela primeira vez em anos, a instituição foi obrigada a responder oficialmente sobre o perfilamento racial em suas operações. Marcelo acompanhava tudo à distância. Não dava entrevistas, não comentava em redes sociais. Limitava-se ao essencial: prestar depoimentos, conversar com seu advogado, manter sua rotina militar intacta. Mas, mesmo em silêncio, ele incomodava. Um mês depois da audiência pública, recebeu a notícia de que seu nome havia sido retirado de uma missão de inteligência conjunta entre Exército e Força Aérea. Motivo: reestruturação operacional. Na prática, era uma retaliação velada. Queriam mostrar que ele não era mais bem-vindo em operações de confiança. No dia seguinte, foi chamado à sala do major responsável pelo setor de inteligência. A conversa foi breve. Você entende que a sua exposição cria ruído no ambiente de segurança, sargento? Ruído é ignorar abuso e esperar silêncio. Eu apenas respondi. O major não retrucou. Apenas pediu que ele se concentrasse em tarefas administrativas, tradução, afastamento sem suspensão, isolamento disfarçado de função. Marcelo saiu da sala com o queixo firme. Não permitia que o desprezo alheio fizesse raiz dentro dele. Mas à noite, em casa, sentiu o baque. A esposa, Marília, percebeu. Você está diferente. Estou cansado, ele disse, mas não derrotado. Ela segurou sua mão. Você fez o que muitos não teriam coragem. E tem gente se sentindo ameaçada porque, pela primeira vez, viram alguém como você exigir ser tratado com respeito. Isso é mais forte do que você imagina. Na manhã seguinte, uma notícia estampava a capa de um jornal de grande circulação. Sargento humilhado por agente da ABIN é retirado de missão estratégica. A matéria era assinada por uma jornalista jovem, negra, que vinha acompanhando o caso desde o início. Nela, constava uma apuração detalhada sobre os bastidores da retaliação. No mesmo dia, parlamentares da Comissão de Direitos Humanos solicitaram explicações formais ao Ministério da Defesa sobre a retirada de Marcelo da missão. Era a primeira vez que a corporação era cobrada a prestar contas sobre uma retaliação interna. A pressão aumentou. O general responsável pelo comando militar do Planalto marcou uma reunião com Marcelo. Diferente do tom frio do major, o general foi direto. Você tem noção do que está provocando, sargento? Tenho, senhor. E faria tudo de novo. Mesmo que isso comprometa sua carreira. Marcelo pensou por um momento antes de responder. Minha carreira existe para defender o país e seus princípios. Um deles é a dignidade da pessoa humana. Se minha carreira está em risco por causa disso, o problema não sou eu. O general ficou em silêncio. Depois se levantou, olhou pela janela por alguns segundos e disse: Você não será punido. Mas não espere promoções nos próximos anos. Marcelo assentiu. Não havia surpresa naquelas palavras, mas havia certeza de que estava no caminho certo. Do outro lado da cidade, Leandro Vasques continuava afastado. Era mantido em uma função secundária, longe de operações e missões externas. Tentava se preservar, mas sabia que a imagem pública estava arranhada. O pedido de desculpas, lido por obrigação, não havia mudado a percepção geral.
E então veio o golpe final. A Controladoria Geral da União concluiu que a conduta do agente representava não apenas um erro individual, mas falhas estruturais na formação dos profissionais da agência. Um relatório de 62 páginas, tornado público, detalhava como o preconceito racial operava de forma silenciosa dentro da inteligência estatal. O documento trazia casos similares ao de Marcelo. Homens negros abordados de forma agressiva, mesmo com documentação válida. Mulheres negras tratadas com desconfiança desproporcional em áreas nobres. Em todos os relatos, o padrão se repetia: a cor como fator de suspeição. Esse relatório virou manchete nos principais jornais do país. A opinião pública estava dividida. Enquanto muitos exigiam reformas urgentes, outros diziam que tudo estava virando mimimi. Marcelo não respondeu a nada disso. Continuou em silêncio, mas se preparava para o próximo passo. Na segunda-feira seguinte, foi convidado a falar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um requerimento de louvor havia sido aprovado por unanimidade. Não era exatamente o que ele desejava. Marcelo não queria medalhas, queria mudanças reais, mas decidiu ir. A sessão estava cheia. Políticos, militares, estudantes de direito, jornalistas. Marcelo subiu ao púlpito com a farda alinhada e o semblante sereno. Senhores, fui algemado por um agente do Estado enquanto portava identificação militar e vestia o uniforme da minha corporação. Fui tratado como suspeito não pelo que fiz, mas por quem sou. Não sou o primeiro. E, infelizmente, não serei o último. Mas escolhi não me calar. Aplausos interromperam a fala. Ele continuou. O Estado brasileiro precisa entender que racismo institucional não se resolve com notas de repúdio. Se resolve com responsabilização, com mudanças reais nos protocolos, com formação adequada. A abordagem que sofri não foi um erro. Foi o retrato de um sistema doente. Ao terminar, Marcelo foi aplaudido de pé. Um dos parlamentares presentes propôs a criação de uma comissão permanente para fiscalizar práticas discriminatórias dentro das forças de segurança do DF. Outro sugeriu incluir o caso dele como estudo de caso em cursos de formação policial. Era o início de algo maior. Nos dias seguintes, começou a receber mensagens de lideranças de outros estados. Convites para participar de fóruns, encontros, projetos de combate ao racismo institucional. Marcelo ainda hesitava. Não queria se tornar um rosto de campanha, mas entendia que a sua história estava, agora, nas mãos de muitos e que poderia inspirar outros a romperem o silêncio. Em casa, naquela mesma semana, encontrou a filha de 7 anos desenhando com lápis de cor na sala. No papel, ela havia desenhado um homem de farda, sorrindo, com o céu azul ao fundo. No canto inferior do papel, escreveu com letras grandes e tortas: "Meu pai é corajoso." Marcelo segurou o desenho nas mãos por um tempo. O que começou com uma humilhação pública se transformava pouco a pouco em algo maior do que ele imaginava. Não era só sobre justiça, era sobre memória, sobre não deixar que o erro fosse enterrado com o tempo. Naquela noite sentou-se à mesa, abriu um caderno novo e começou a escrever. Relato de ocorrência, 19 de abril, 10h45, lanchonete na Asa Norte. Era o começo de um livro. Não para contar a própria história com vaidade, mas para garantir que ela não fosse esquecida, nem apagada, nem reescrita. Era uma tarde abafada de novembro quando Marcelo entrou no auditório da Universidade de Brasília. O salão estava lotado, não por sua presença em si, mas porque aquele era o primeiro seminário nacional sobre racismo institucional nas forças de segurança, organizado por acadêmicos, juristas e representantes de movimentos civis. Ele caminhou até a primeira fileira, sem escolta, sem farda, vestindo jeans escuros e uma camisa polo azul. Sentia o olhar de muitos, mas não se deixava afetar. Já havia aprendido a ocupar espaços onde antes tentaram silenciá-lo. No palco, depois das falas de abertura, anunciaram seu nome com sobriedade. Sem pompa, sem exagero. Apenas: Sargento Marcelo Nunes, militar, cidadão, sobrevivente. Ao pegar o microfone, ele fez uma pausa longa. Não por nervosismo, mas por respeito ao peso de tudo o que havia vivido até ali.
Respirou e falou: Eu não vim aqui para contar uma história de dor. Vim para contar o que a dor pode construir quando ela não é escondida. Fez um breve resumo da abordagem, da dúvida sobre sua farda, das algemas, da tentativa de enterrá-lo sob o silêncio institucional e do momento em que decidiu reagir. Eu não reagi com grito, não que eu não quisesse, reagi com processo, com denúncia, com coragem, porque o silêncio do ofendido é o que alimenta a repetição do ofensor. A plateia o escutava em silêncio absoluto. Em seguida, falou dos impactos que vieram depois, da tentativa de esvaziar sua carreira, das reuniões frias, dos convites recusados por medo de se tornar símbolo. Eu nunca quis ser exemplo. Quis ser tratado com respeito. E se me tornei um símbolo, que seja de algo simples. Ninguém deve ser desumanizado por causa da cor da sua pele, mesmo quando usa o uniforme do Estado. Aplausos longos, firmes, não por heroísmo, mas por verdade. No fim do evento foi cercado por estudantes, professores, mães de jovens negros mortos em abordagens policiais. Uma senhora, com os olhos cheios d'água, apertou sua mão e disse: Você não salvou só a sua história. Salvou a de muitos que não tiveram a chance de contar a própria. Ele agradeceu, guardando aquelas palavras no coração como se fossem medalhas, daquelas que ninguém pendura no peito, mas que pesam muito mais. 2 meses depois, a sentença contra Leandro Vasques foi mantida em segunda instância. A justiça considerou que houve injúria racial disfarçada de zelo funcional. A decisão estabeleceu ainda que a ABIN deveria reformular seu manual interno de abordagem em até 120 dias, incluindo módulos obrigatórios sobre abordagem não discriminatória, perfilamento racial e respeito à hierarquia interinstitucional. Marcelo soube da decisão por telefone no fim de um plantão. Estava sentado em um banco, limpando a bota com uma escova pequena. Não vibrou. Não comemorou. Apenas fechou os olhos por alguns segundos. Fez o que sempre fez. Voltou ao serviço. Mas agora com outra certeza. A de que seu nome estaria escrito nos arquivos como o homem que expôs uma estrutura. Não por vaidade, mas por responsabilidade. Nas semanas seguintes, os impactos da sua ação se espalharam. Um jovem tenente do interior do Maranhão denunciou uma abordagem parecida e citou Marcelo como inspiração. Uma soldado da PM de São Paulo criou um canal para relatar casos de discriminação sofridos dentro dos batalhões. Em Salvador, um projeto de lei estadual propunha que todas as academias militares tivessem um módulo obrigatório sobre racismo institucional, com o nome do curso batizado em sua homenagem: Formação Marcelo Nunes. Ele nunca pediu aquilo, mas entendeu que, quando a verdade encontra o caminho certo, ela deixa rastros que iluminam outras passagens. Num domingo de manhã, sua filha mais nova pediu que ele contasse de novo a história do dia em que um homem tentou prender o papai. Ele sorriu. De novo, filha. De novo. Mas dessa vez conta a parte em que você não desistiu. Marcelo sentou com ela no colo e contou tudo. Sem palavras difíceis, sem floreios. Apenas a verdade crua, mas contada com calma. No final, ela perguntou: Você ficou com medo? Fiquei, mas fiquei mais com medo do que ia acontecer se eu ficasse calado. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E ficaram ali, em silêncio, até que ela dormisse. Naquela noite, Marcelo entendeu que a luta dele já não era mais sobre ele. Era sobre o direito de seus filhos não precisarem passar pelo que ele passou para serem respeitados. Sobre a possibilidade de um futuro onde a farda proteja a todos igualmente. Onde o crachá seja suficiente. Onde o tom de pele não determine o tom da abordagem. Era sobre o fim do silêncio. E mesmo que a luta ainda estivesse longe de acabar, ele sabia que havia cravado uma fresta na muralha. Uma rachadura incômoda, visível, que não seria ignorada tão facilmente. E enquanto houver frestas, haverá luz. Se essa história tocou você, se provocou alguma reflexão, se te fez enxergar o que muitos fingem não ver, inscreva-se agora no canal. Compartilhe. Mais vozes precisam ser ouvidas.